Olá, sejam bem-vindos ao Pod Indústria. Aqui a indústria tem voz, suor e propósito. A gente traz aqui histórias que inspiram. Eu sou o professor Dalto, estou aqui do meu lado com o professor Marco Antônio e hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial. Ele queria ser médico. A ideia dele era ser médico, mas os caminhos da indústria cruzaram a vida dele e do empreendedorismo muito cedo. Sempre foi uma criança ali que sempre estava trabalhando e vendendo junto com o pai, junto com o avô. Ele vai contar um pouquinho dessa história dele e como ele chegou hoje a estar à frente do Sindimetal, uma instituição extremamente importante aqui no norte do Paraná, na região de Londrina. Ricardo Cândido da Silva, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer aqui ter recebido o convite, né, e estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco da nossa experiência aí na vivência aí na indústria, né, no caminho da vida toda aí que a gente vem trabalhando, né, lutando como todos, né, para construir algo, né, e estar contribuindo com o nosso país. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marco Antônio, conforme o Dalto colocou. Eu gostaria de perguntar para ti, Ricardo. A gente estava conversando aqui, que você contasse um pouco da tua história, de como começou essa veia empreendedora, talvez lá na adolescência, enfim. Mas aí fica contigo, você decide por onde você quer começar ali a contar a tua história. Bom, ok, bom, eu fui uma criança normal, né, de família simples, sempre não tínhamos muitas posses, né? Uma família normal, tradicional. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, assim, de que gostava de fuçar em tudo, né? Então, desde criança, me envolvia com as coisas. Meu pai sempre foi uma pessoa que me trazia junto dele. Então, para ajudar né, em tudo que se fosse fazendo em casa, assim, eu sempre estava ajudando. E ele era uma pessoa que gostava muito de carros antigos. Antigos não, né? Porque naquela época não é tão antigo, já era o que tinha, né? Mas ele fuçava, né? Comprava veículos velhos, a gente arrumava, e eu ficava muito envolvido com isso, com ele. Então, final de semana eu estava debaixo dos carros velhos lá com ele, ajudando a desmontar, tira isso, tira aquilo, peça assim. Então foram várias histórias que a gente tem nesse ramo, assim, né? De ficar fuçando. E em casa sempre teve um local, tipo uma oficina, onde a gente mexia. E eu tava lá. Meu passatempo era ficar lá, fuçando nas coisas, né? Então, era isso. A minha infância foi nisso daí, baseado, né? Sempre mexendo com alguma coisa, tentando descobrir. Porque eu acho que naquela época a gente não tinha muita informação fácil como hoje. Então, você tinha que buscar, através desses estímulos, né? Você acabava querendo buscar conhecimento, experiências, né? Então, foi assim. Ô, Ricardo, e isso foi lá em São Bernardo do Campo. Sim, Nasceu em São Bernardo do Campo, infância, juventude, quase inteira lá, né? Tem um sim. período em Salvador ali, mas quase inteira em São Bernardo do Campo, né? Mas você falou que sempre de criança, né? Você já vendeu sorvete, vendia outros itens que seu pai falou, de esteiras, de coisas, etc. Conta um pouquinho desse começo de vida. Não, porque as pessoas às vezes olham pra gente, né? E não entende, assim, era normal pra gente com 7 8 anos sair, né, Marco Antônio, Sim. e ser vendedor de picolé, ser engraxate, ou vender as coisas na rua. Era uma atividade normal, né? Hoje pode até ser considerado, né, como trabalho infantil, hoje Sim. é considerado, né? Mas naquela época era tudo normal e era o jeito que os pais ensinavam a gente. Mas conta um pouquinho dessa sua história ali no comecinho ali. Exatamente. Acho que por ser também essa criança ativa, e outra, não é só isso, né? Como você disse, naquela época isso era normal. Então a criança estava ali, quando ela tinha uma certa idade, começava a não era só brincadeira. Então os pais queriam te introduzir para alguma coisa de trabalho. E aí você tinha essas alternativas. Então era picolé, que tinha aquelas sorveterias que forneciam os carrinhos ou a caixa de picolé e a gente saía vender. Então, começava meio com uma brincadeira, né? Os Sim. amigos, um ia fazer, o outro também ia. Então, parecia que era brincadeira, mas você estava sendo ali, você estava aprendendo. Porque você tinha contato com outras pessoas, você começava a desenvolver esse tino comercial, né? Você tinha que trabalhar com, fazer conta, né? Você tinha metas, porque se você pegar a caixa de sorvete e não vender aquilo em determinado tempo e tal, você voltava com a caixa cheia de Cheia. sorvete estragado, porque né, derretia, não tinha como.
Então você ia trabalhando tudo isso, né? E E eu quem vendia mais saía com o carrinho, quem vendia é menos saía com a isso, caixa. Ou quem chegava primeiro pegava os carrinhos, eu lembro isso, disso, né? que você tinha que ter um certo volume de vendas para você passar de nível, vamos dizer assim. Então você já trabalhava essas questões que no dia a dia, numa indústria e tudo mais, você vai ter que lidar com essas coisas, né? De olhar sua produção, saber como que estão suas vendas, o quanto que você pode melhorar nisso, o que está impedindo de você, né, atingir novos números e tal. Então era isso. Fora isso, meu pai, acho que ele sempre trabalhou na indústria, né? Ele foi industrial porque ele começou na escola da Mercedes. Ele foi aquelas escolinhas que o Senai tinha da Mercedes, foi aprendendo a profissão ali, foi torneiro mecânico. Inclusive, na época em que o Lula trabalhava ali na Mercedes também, ele estava lá, né, teve essa convivência lá. É, e eu e ele sempre estava estimulando, talvez, né? Era a forma dele me ensinar. Vamos dizer, porque né, os pais de antigamente eram diferentes, né? Não tinha muita conversa. Ele fazia algumas ações ali para você, mas ele não ficar te explicando as coisas, né? Exatamente. E ele acho que sempre quis me levar para junto dele, né? Em atividades. Tal. Ele acho que tinha o sonho de ser um empresário, algo assim. E ele me usava, assim, vamos dizer, para começar isso. Então, eu lembro que tinha uma cidade do interior de São Paulo onde fabricavam muitas esteiras, bolsas, tudo daquele material que se usava na praia, não muito, né? O pessoal usava aquelas esteiras. Não é Vime, mas é semelhante. Como se fosse, né? Eu não lembro o nome agora. Hoje você veja bastante de Vime, mas É. eram outros modelos. E aquilo ali tinha uma diversidade de coisas, era toalhinhas, era a esteira, bolsa esteira, que era uma bolsa que transformava em esteira. E ele comprava aquele material e pra gente revender. Então eu pegava, saía final de semana na rua, cheio pendurado de bolsa, com a melô mesmo, vendendo aquilo lá. E para mim era diversão, né? Você acabava se divertindo, mas ao mesmo tempo vendendo, né? Sim. Então isso sempre foi. E aí ele trazia outras coisas, a gente ele ia para outros lugares, trazia. Isso foi se estendendo, né? Então ele inventava, vamos mexer com roupa. E aí eu saía vender roupa. Eu tinha uma tia que trabalhava e ele me botava para trabalhar com ela e eu saía vender roupa. Então eu tive várias coisas nesse sentido, né? De mexer com vendas, essas coisas. Isso foi mas incrível que eu tive uma situação quando eu fui já começar a trabalhar. Eu fui para uma agência bancária, fui lá na minha primeira entrevista e o gerente me falou: você gosta de vender? Eu falei: não, eu odeio vender. Ele falou: então aqui não é seu lugar. Aqui não é para você estar. Mas mesmo assim eu E consegui... você já era vendedor, mas nem sabia, né? Porque Nem não sabia, era. Porque aquilo não era como o vendedor que a gente enxergava naquela época, né, Marco? Aquele cara que ficava atrás do balcão quase, nas lojas, tudo. E não esse tipo de coisa que era. Hoje é um empreendedor, vendedor, tudo. Essa parceria com seu pai, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, veio até quase recentemente nas suas indústrias, tudo, né? À frente de vocês, né? Sim. Ou seja, desde lá, como criança, e se estendeu ao longo da vida, né? Ele tinha umas ideias e tal, e a gente botava em prática hoje. Ele sempre me chamava junto. Tanto que eu tive num determinado momento da vida também, tivemos uma borracharia. Eu abri uma empresa e tal, e fui trabalhar de borracharia. Mas a ideia era, naquela época não existia esses centros automotivos. Naquela ideia já estava surgindo isso. A gente queria fazer um centro automotivo, porque a gente via a dificuldade das mulheres, por exemplo, que já estavam dirigindo, bastante mulher dirigindo, e ir numa borracharia trocar um pneu do carro, né? Porque era lugar sujo, aquele ambiente. E o nosso, não, nós fizemos um negócio totalmente diferente. Já tínhamos um elevador desses que tem hoje aí. Sim. Nós conseguimos comprar um elevador daquele, usado, é claro, né? Antigo. Mas ali já que fazia... não era comum na década de 80 você Isso. ter um elevador desse. Não era comum. Não era. Muito difícil. Eu me lembro que foi uma aquisição assim que foi uma oportunidade que surgiu de um conhecido, não sei o quê, e acabamos comprando. Mas e aí era a borracharia e troca de óleo, né? Então eu fazia troca de óleo nesse espaço, mas tudo
organizadinho, limpinho, aquelas coisas. É o conceito que existe hoje. É diferente só para explicar para o pessoal que está nos assistindo que é mais novo, o conceito de borracharia na década de 80 era algo totalmente sujo, enfim, eu posso colocar que tinha alguns retratos na parede que eram meio complicados, enfim, você imagina uma mulher entrar num local desse e ter que trocar um pneu e conforme foi avançando, as mulheres cada vez mais iam dirigindo, e você ter algo organizado, acho que já demonstra um tino comercial ali, não só como vendedor, mas como para identificar a oportunidade de mercado, né? Acho que ali é a visão empresarial, né? Aquela visão mais... Porque o empresário ele tem que ter uma visão para frente, não adianta ele pensar só no agora, né? Acho que é isso que torna o cara empreendedor, ele tem que estar sempre vendo o futuro. Né? Se ele pensar só no agora, ele realiza, mas não. Porque a economia, tudo isso muda, é muito rápido. Então você tem que estar prevendo o que vai acontecer, né? Uma certa previsão, vamos dizer. Ô, Ricardo, tem uma passagem na sua vida ali, você ainda como criança, você enxerga uma oportunidade de venda, etc., ali, de pneus, etc. Ali. Conta um pouquinho pra gente, sabe, porque faz parte das pessoas começarem a tentar se identificar com características tanto do empreendedor, que a gente quer conversar sobre isso aqui no podcast. Ele é para a gente ficar fazendo bate-papo, mas para as pessoas entenderem um pouco das características do empreendedor e, ao mesmo tempo, das dificuldades de se chegar a ser um empreendedor de sucesso, né? Mas tem alguns sinapses, assim, da infância da gente, e esse é um caso bem interessante, né? Conta ali pra gente ali como é que foi isso na época. Como você disse, empreender não é fácil, você tem altos e baixos, tanto que todas essas experiências que eu tive não foram longas, né? Foram curtas, e mesmo a borracharia foi um período, depois não deu certo, eu não continuei, né? E decidi sair e tudo mais. Mas e essa coisa de empreender, eu fiz o Empretec, né? E aí, o Empretec é um programa lá de desenvolvimento empresarial do Sebrae. E lá que eu fui começar a entender que, assim, o empreendedor ele tem algumas características, mas todos podem ser um empreendedor desde que ele desenvolva determinadas capacidades, vamos dizer assim. E quando eu era criança, hoje, né, depois de tempos, é que eu fui perceber que aquilo já era um movimento ou que uma característica que eu tinha que poderia me levar ao empreendedorismo. Mas eu ficava atento com as coisas, né? E eu tinha uma mercearia, um empório, onde a gente comprava as coisas, porque antigamente você tinha os empórios e você marcava na caderneta, de caderneta lá. O famoso fiado. O fiado era assim, né? Não tinha outra forma. Era a forma mais comum. E eu não saía desse lugar lá. E o português lá gostava muito de mim, eu estava sempre lá. E ele recebia os vendedores de produtos que antigamente eles vinham com aquelas rurais, tinha aquela Chevrolet antiga, bolacha Bela Vista, acho que vinha né, escrito lá, eu lembro dessa coisa. E desses dias eu tava lá, fui comprar um doce, acho, e ele tava conversando com esse rapaz que tem a rural, e o cara falando, porque eu tô com o pneu todo ruim lá, precisava trocar, mas não acho. E eu só ouvindo a conversa, meu pai tinha uma rural e tinha uns pneus lá encostados lá, né? E aí eu falei pra ele, eu tenho pneu pra te arrumar, pra te vender, né? Mas eu não falei com meu pai nada, eu visualizei a oportunidade, aí ele falou, então tá bom, então vê lá pra mim, né? Eu saí correndo, fui pra casa, pai, aqueles pneus lá que você tem, o que você vai fazer com aquele? Não, tá lá, eu arrumei pra quem vender. Aí ele falou, falei, quanto que você quer nos pneus, né? Aí ele falou, X, eu falei, tá bom, então vou vender. Voltei lá, negociei com o cara e vendi os pneus Com quantos anos isso? Eu tinha uns 7 anos. Nossa. 7 anos, mais ou menos. Já vendia sorvete ou não ainda? Vendia, nessa época também já vendia sorvete. Era 7, 8 anos, mais ou menos. Eu olhando esse fato, dá pra notar que as experiências que ocorrem na vida, né, vão despertando tinos comerciais mesmo, né? Uma sensação de que você consegue colocar ali um produto com 7 anos. É bem legal. Então, é isso que é incrível. Só que isso, naquele momento, eu não percebi nada disso. Aí, analisando minha vida, depois que você começa a entender melhor o que é empreender e tal, aí você fala, pô, mas naquela época eu já estava fazendo isso, né? Já estava pensando nisso daí. Outro negócio que
gente comprava um sucrilho, vinha aqueles aviãozinhos, uns brinquedinhos, e eu guardava, tinha coleção daquele. Só que no momento aquilo não tinha mais sentido para mim, ficar brincando com aquilo. E eu falei, caramba, o que que eu posso fazer com isso? Aí pensei, falei, vou pegar doce ou chiclete, vou colocar esse aviãozinho como brinde e vou vender isso, agrego valor no negócio e vendo. E aí fiz, comprava o chiclete, essas coisas, e punha o negócio e comprava mais caro. Sim. E aí montei uma banquinha num lugar que tinha fluxo muito lá de criança e ficava vendendo. Então, foi um tempo isso, mas assim, são insights que eu ia tendo e eu ia querendo testar, né? Uma forma de testar, e você vê. Porque acho que eu ia comprar o meu doce lá na doceira, na escola, na porta da escola, e eu ficava vendo ela vender, falava, pô, como que eu posso fazer também isso de alguma forma? Mas eu quero fazer melhor, eu quero agregar o valor no negócio. Eu tinha um negócio que não tinha mais utilidade, e aí fui fazendo isso. Então, ali eu entendo hoje que eu já tinha esse tino para empreender de alguma forma, né? Ô, Ricardo, e aí, falando da sua trajetória ali, você tentou medicina, aí foi para a área de protético e virou bancário e depois já veio para a área de indústria, né? Já Sim. foi para a área de indústria, É, isso, né? como você comentou no início, eu queria, meu negócio era fazer medicina. Foi assim, onde eu me identifiquei mais. Eu me identificava, eu acho que era um pouco por assim, por gostar de ajudar as pessoas. Eu achava que ali eu ia conseguir de uma forma ajudar pessoas, né? Talvez colaborando com a saúde das pessoas. Então eu fiquei tentando medicina há muito tempo, né? Porque naquela época era mais difícil. Na fase quando a gente fazia o colégio, a tendência era você ir para um curso técnico. Se você não fosse logo após o ginásio, né? Você iria para. Eu tentei essas fases, passei para um curso técnico, mas não me encaixei, não fui. Nós tínhamos escolas estaduais lá, tinha um vestibular para você passar para entrar, eu não entrei. Então, quer dizer, como aluno, assim, falar que eu era um puta aluno, não era. Eu não era, eu estava numa área mediana, e principalmente matemática, eu não me identificava muito bem. Então, aí eu fui para essa área, né, eu queria ser médico, fui fazer instrumentação cirúrgica, porque eu queria saber se era realmente aquilo que eu falei. Aí é uma chance de eu trabalhar nisso, né? Mas também na época eu não consegui trabalhar nisso, fui muito bem no hospital, porque eu tive que fazer um estágio, fui muito bem, mas as equipes médicas contavam mais com mulheres nessas funções. Então hoje está diferente isso. Eu não encontrei uma equipe que pudesse me encaixar, então não segui. Mas como eu falei, meu pai e eu sempre tínhamos contato. Aí, depois da experiência da borracharia em si, eu entrei na faculdade. Tentando várias vezes medicina, não conseguia. Depois eu entrei em engenharia, aí entrei em prótese bucomaxilofacial, que era o protético, mas só que um nível de tecnólogo, né? Era uma universidade, instituição metodista em São Bernardo, e lá tinha essa formação, eu fui fazer, me formei, aí fui seguir carreira, montei meu laboratório, aí tá vendo, outra vez empreendendo, né? No meu negócio, montei aí, fiquei com isso bastante tempo, e aí eu fui partir para a indústria realmente em 95, quando surgiu uma nova oportunidade. Esse daí meu pai já tinha rodado uma série de indústrias, feito várias coisas, inclusive implementar uma indústria em Aracaju, ele tinha ido para o Nordeste. E quando ele voltou, surgiu uma oportunidade de reativar a empresa que ele tinha, que eu trabalhei com ele nessa empresa no início, eu acabei não falando aqui, mas foi um momento que eu ajudei ele nessa empresa. Mas depois ele desativou, e aí eu segui minha vida, e depois nos encontramos novamente, sim. Em 95 surgiu uma oportunidade de terceirizar a produção de uma indústria de quadros elétricos. É uma indústria famosa em São Paulo, a Pascoal Tomeu. Você ia nas casas, todos os quadros elétricos eram deles. Era uma empresa bem conceituada. E ele falou, olha, tem essa oportunidade. Se você entrar comigo, eu vou encarar. Senão, sozinho, eu não estou afim de encarar. Aí eu falei, tá bom, vamos entrar junto. Porque eu já tinha uns 10 anos de prótese ele trabalhando, só que era uma coisa assim, eu tinha que estar na bancada produzindo, né? Eu cheguei a ter pessoal trabalhando, mas prótese é um negócio muito pessoal. O dentista, ele gosta do seu trabalho. Aí você coloca outro para fazer, o cara já começa a não gostar muito e tal, e aí você acaba perdendo o cliente. Então
aceitei o desafio, continuei com a prótese paralelamente com a indústria, né, no início, mas depois eu tive que abandonar, não dava mais para... É isso que eu ia colocar, porque muitas pessoas, assim, que estão tentando empreender e etc., têm o seu emprego formal ou tem um pequeno negócio, e aí você está dizendo que houve uma transição. Como que foi essa transição? Quando você decidiu, falou, olha, não dá mais ou eu não preciso mais ficar com o laboratório, posso me dedicar integralmente à indústria. Então, isso foi assim, claro, a gente quando empreende, você não tem todos os recursos necessários, então é uma luta isso daí. E aí eu tinha que fazer as duas coisas, porque da empresa, inicialmente, não dá para você tirar recursos. Então, meu sustento vinha da prótese, então continuei ali trabalhando. Cheguei até a montar meu laboratório para dentro da empresa, assim, montei numa salinha lá, eu montava o laboratório e eu trabalhava à noite, os horários que dava, né? Às vezes eu tinha que fazer um processo de fundição, eu pegava lá, preparava tudo, no momento que no almoço dava lá, eu ia lá fazer a fundição da peça, depois ia dar acabamento e tal. Então eu fazia isso. E aí, depois de uns 3 anos fazendo isso, quer dizer, eu comecei a também perder clientes na prótese, porque não era o mesmo atendimento, né? Não estava o tempo todo. Fiquei com alguns clientes assim que eram que gostavam realmente do trabalho e falavam, não, quero que você faça e tal. E depois o momento foi assim, não foi tanto financeiro, foi uma questão de dedicação. Eu precisava me dedicar mais à empresa mesmo. Aí eu falei, olha, tem que parar, não vai dar. E parei. E outra, eu tinha que, como eu comecei na empresa, tive que também me qualificar, me capacitar para aquilo, na área industrial. Então, fui buscar formações, né, para isso. Fiz técnico em plástico, Ia falar pelo isso Senai. mesmo. Depois fui fazer caldeiraria, fui fazer solda, fui fazer uma série de coisas que tinham a ver com aquilo que eu estava fazendo. Não para eu operar, mas aquela questão de você tem que entender daquilo que você está trabalhando, dos seus processos, para você dar sequência e ter pessoas trabalhando, fazendo para você. É importante que o empreendedor busque esse entendimento técnico do produto dele, porque é a forma dele conseguir colocar esse produto com maior valor agregado no mercado cada vez mais, né, Ricardo? Você tem que entender dos processos, né, da dificuldade que é. Mesmo para você ter pessoas trabalhando com você, você tem que ter essa empatia, né? Saber como que é aquilo. Ô, Ricardo, e como que você vem parar em Londrina? Então, aí vem outra história. Aí nós começamos com a empresa lá, fabricando esses quadros. Só que é aquela coisa, você você terceiriza um trabalho numa empresa muito grande. Então, o volume de serviço era muito grande. A ideia era assim, como nós recebemos equipamentos em comodato, claro, a gente fala, não, depois nós vamos trabalhar para outros também, mas não tinha tempo, porque a produção do cara era alta, então você tinha que... Então ficamos muito dedicados a eles. Mas meu pai já havia trabalhado na Atlas Schindler, na Atlas que antigamente era Indústrias Villares. Né? Elevadores. Ele trabalhou lá um tempo, tinha contatos, e aí nós começamos a produzir algumas peças para a Atlas. Nós tínhamos prensas de 150, 250 toneladas hidráulica, então nós fazíamos algumas peças para a escada rolante. E aí nesse momento, acho que foi em 2012, a Atlas... Não, a Atlas veio para Londrina, acho que em 2000 mais ou menos. 2000 ali, isso, mais ou menos. E aí nós desenvolvemos um projeto junto com eles, só que eles tinham um movimento assim, trazer os fornecedores para Londrina. E nós viemos nesse embalo quando desenvolvemos um projeto para fazer 12 perfis de escada rolante. E para isso nós precisamos adquirir um equipamento, que foi uma perfiladora, né? Era uma perfiladora especial, até na América Latina não tinha sido feita uma daquele tamanho. Ela tinha, eu vou falar em Castelos, mas ela tinha 32 estações, né? Porque é um processo de conformação por rolos, então até você chegar na conformação final, você tem uma série de etapas ali que você precisa passar. Então, e eram 12 perfis de escada rolante que nós viemos para fabricar. Alguns em aço carbono, outros em aço inox. Né? Então, aí nós viemos com esse projeto para cá. Se instalaram aqui em Açaí? A princípio nós nos instalamos em Açaí, porque foi uma oportunidade de estar ali, né? Uma locação mais em conta e tudo mais, nós ficamos na cidade ali. E aí começamos a fornecer prato. Só que essa coisa demorou, né? Não foi assim, só a implementação da empresa uns 3 anos para ela começar a rodar mesmo.
porque teve a questão do equipamento, ele foi produzido em Camboriú, né, numa indústria grande lá, que faz esse equipamento com tecnologia alemã, e depois teste, tudo isso. Então, a indústria de São Paulo que nós tínhamos em São Paulo isso daqui foi como se fosse uma filial inicialmente, Sim. depois ela se tornou uma empresa só, sozinha, né? E esse processo de mudança pessoal, da família, tudo, fala um pouquinho aí, como é que foi o processo? É fácil, rápido, vir família para cá? O período de transição, como que era tudo isso? Não só a família, mas também formação de um quadro de profissionais para trabalhar dentro da empresa, porque eu acredito que em Açaí talvez não houvesse uma grande mão de obra especializada ali. Não, então assim, eu contei aqui um pouco, né, da história, parece que foi tudo fácil a transição, mas não é, né? Uma indústria, você mudar, é muito complexo isso, né? Então, quer dizer, foram 3 anos praticamente a gente produzindo coisas em São Paulo, trazendo para cá, até que aqui conseguisse absorver. Como você disse, mão de obra não se tinha quase, principalmente em Açaí, né? Você não tinha mão de obra especializada e nem... o trabalho para perfilação exigia até um profissional mais adequado. Mas nós treinamos um pessoal na própria fábrica onde foi produzida a máquina, mas sabe como é? Pessoas elas mudaram de ideia, saíram da empresa e a gente tinha que treinar outro, né? Então, não foi fácil isso, nós tínhamos que formar profissionais ali em Açaí mesmo e formar nós mesmos, porque não tinha também nem recurso e nem muita infraestrutura para levar para lá pessoas para treinar esse pessoal. Então foi gradativo, né? Isso daí foi com o tempo nós fomos capacitando as pessoas. Essa primeira gestão ficou com meu pai, né? Nesse processo um outro sócio veio a fazer parte da empresa e depois em 2003 mais ou menos 2004 ele veio para cá, meu pai retornou para São Paulo. A empresa de São Paulo eu que fiquei cuidando. Né? Eu fiquei sozinho lá cuidando dela. Né? Ela tinha um volume de serviço lá. E eles se dedicaram aqui. Aí na segunda gestão veio esse sócio, mas infelizmente ele veio a falecer depois de uns anos. Em 2006 é que eu assumi, vim ajudá-lo aqui. Em 2007 e 2008 eu comecei a assumir a empresa aqui. Tá. E aí meu pai não veio mais para cá e eu fiquei na indústria aqui. 2009 é que eu me mudei. Aí essa mudança, a família, é claro, né? Quem conhece Açaí, é uma cidade, você vem de São Paulo para se instalar lá, não é fácil, né? É uma mudança muito brusca. Então eu trouxe a família para Londrina, mas digo que também a adaptação deles não foi muito fácil. Eu já estava nesse movimento, porque eu fiquei esse período que eu fiquei em Açaí, eu ia e voltava para São Paulo. Todo final de semana. Todo final de semana. E de ônibus e tal, pegava o ônibus, aquelas coisas. Jatinho particular, né? O pessoal imagina, né? Empresário, né, Ricardo? Jatinho particular. Pega o ônibus aqui às 10 da noite. Era Viação Ouro Branco. Viação Ouro Branco, exatamente. Depois Viação Garcia, às vezes, né? Pro pessoal, assim, a construção do empreendedor, ele demanda muito esforço, sabe? Não é porque é Brasil, é porque é assim mesmo, sabe? É a formação, né? Mas tem uma passagem, né, Marco? Quando a gente tá na academia, a gente trabalha muito isso com as empresas, né? Da transformação do empreendedor em empresário, né? E esse período da Atas, você fala muito, né? Que eles tinham muitos cursos, eles davam muito suporte para os fornecedores dele, né? Sim. Nessa época ali, né? Sim. E isso foi muito importante para sair dessa transição desses sinapses que você tinha de empreendedor para se tornar um empresário, que aí tem que cuidar e gerir tudo, né, Ricardo? Tudo isso. Eu diria assim que você não pode... O empresário não pode parar, assim como o médico, ele tem que estar sempre estudando, o empresário também não pode estacionar. Então eu entendia que eu precisava estar sempre me capacitando. Então eu via palestra disso, palestra daquilo, eu sempre participava de tudo, né? E a Atlas, por ser um fornecedor da Atlas, ela já tinha um programa de desenvolvimento e qualificação de fornecedores. Então em São Paulo eu participei de um treinamento desses que eram assim 6 meses, pelo menos, você tendo aulas com consultores e abordando todos os aspectos, desde administração até as ferramentas de qualidade, tudo isso, porque eles entendem, e é o correto,
se você tem um fornecedor qualificado, o seu produto está sendo garantido, né? E nesse processo de terceirização, é importantíssimo você ter o controle do seu fornecedor ali, porque é a extensão da sua fábrica, né? Então eu participei em 2 etapas, depois em Londrina, e coincidentemente, na segunda formação aqui de fornecedores, eu estava fazendo MBA em gestão industrial no Senai, onde o Dalton foi meu professor lá. Tive esse prazer. Onde nós né? nos conhecemos, né? Sim, onde nos conhecemos. Isso foi 2007, 2008, por aí? Por aí mais foi. Mais ou menos, foi, né? Mais ou menos. Eu acho que foi a segunda ou terceira turma do MBA. Sim. Porque no início eu não fui fazer, porque eu estava indo para São Paulo todo final de semana e o curso era mais final de semana. Era sexta-noite e sábado o dia todo. A segunda turma do MBA foi em agosto de 2007. A terceira foi em março de 2008. Foi mais ou menos a segunda, terceira ali mesmo. A minha família veio em 2009, nós viemos para Londrina. Então, eu acho que foi nesse período. Eu fui professor desse MBA também, desse programa, mas acho que foi só na primeira e na segunda turma. Acredito eu que na terceira turma eu já estava na UTFPR. Eu tenho essa colocação aqui. Então, mas esse período foi super importante, porque a Atlas, eu estava fazendo a gestão da empresa aqui sozinho, praticamente, e vendo as necessidades. A Atlas sempre foi muito firme com os seus fornecedores. Nós tínhamos auditorias constantes e ela identificava situações e exigia. Para você atendê-los, você tinha que fazer. Não tinha opção. Não dá. E ali naquele momento, com toda a gente precisava melhorar a nossa questão o sistema de qualidade. Eu não tinha um sistema formal. A gente não tinha problemas no fornecimento com a Atlas, mas eu que tinha que ser certificado de alguma forma. Sim. A certificação na época era ISO 9000 e tal, né? Eu falei, bom, vou me preparar para isso. Depois certificar era outra história, né? E aí fui fazendo esse trabalho, aproveitando todo o conhecimento adquirido no MBA e também nesses cursos, eu fui implementando e ali eu consegui montar todo o nosso sistema de qualidade. Nesse ano, após toda essa implementação, nós fomos premiados pela Atlas, nós ganhamos um prêmio de fornecedores do ano, que foi importante para a empresa, isso, né? Te dá é um reconhecimento daquele trabalho todo que você fez, né? Isso... todo esse esforço está valendo a pena, né? E aí isso te motiva mais, né? Sempre tá evoluindo. Então, assim, eu penso que o empreendedor ele tem que estar sempre atento a isso. Então, embora não tenha feito uma universidade na área, mas eu fiz muitos cursos, treinamentos, participei de muita coisa para me qualificar realmente, porque eu precisava ter essa bagagem de processo e tudo mais. Então eu consegui isso. Meu pai era a pessoa técnica da empresa, então ele tinha um conhecimento técnico, tem até hoje, né, fantástico, mas eu sentia que eu precisava absorver buscar competitividade de várias outras formas, né? Eu ficava mais mais na administração, porque eu atuava no chão de fábrica. Eu saía aqui, a gente tinha hora que eu até, muitas vezes, né, tanto eu ia sair quanto São Paulo, eu estava na produção trabalhando. Exato. Porque se eu não tinha falta de um funcionário, eu assumia a solda, assumia tudo isso e fazia, eu tinha que fazer. Entrega, caminhão de São Paulo para cá, várias vezes eu vinha dirigindo o caminhão para fazer entrega aqui, ou para entregar num cliente. Lá em São Paulo a gente tinha entregas, a empresa era em São Bernardo, mas eu entregava em Guarulhos. Sim. Essa viagem tinha que ser feita, né? Tinha as programações. Ô Ricardo, vamos falar um pouquinho dos desafios da indústria de hoje, né? Sim. E aí, a sua indústria passou por essa transformação, sabe? Hoje a gente está numa época, né? Nós estamos gravando aqui em agosto de 25, né? Então certo. Nós estamos numa época de discussões internacionais que vão impactar muito a nossa indústria lá de vários segmentos. Você vem do segmento metal mecânico, sim. Mas esse segmento metal mecânico já vem sendo impactado já faz pelo menos uns 15 anos, né? Sim. E você mesmo sentiu na pele isso, né? A mudança ali de produção, a hora que o seu cliente fala assim, ó, eu vou começar a comprar da China ou de outro local, né? Como é que vamos falar um pouquinho da visão da indústria ali com relação a isso, essa parte, ou a metal mecânico, vamos começar ali com essa parte da sua visão, como que a indústria vem mudando nesses últimos 10, 15 anos ali?
Eu acho assim, a indústria, a gente fala hoje em inovação, né? Inovação é um tema que vem sendo falado já há um bom tempo, mas a compreensão dele é que às vezes fica difícil, né? A pessoa, antigamente a gente pensava, não, tem que fazer um negócio novo, é um produto novo que eu vou lançar, mas não é, ela está envolvida em uma série de coisas, inclusive em processos tanto de gestão quanto de fábrica, né? E tudo mais. E eu acho que a empresa hoje ela tem que estar atenta a isso. Essa inovação ela tem que ser constante, né? Você tem que ter essa visão. Eu vou falar a nossa experiência porque assim eu vim lá produzindo para a Atlas, mas chegou um determinado momento que eu perdi todo esse trabalho. Por quê? Talvez eu fiquei muito focado naquilo que eu estava fazendo e não busquei outras alternativas. Fiz algumas inovações, mas no meu processo só, mas não para abertura de mercado, vamos dizer assim. Então eu fiquei focado Em na outros Atlas, outros negócios. negócios, outras coisas e acabei perdendo, porque aí chegou um momento que para a Atlas não era mais interessante produzir aqui. Ela começou a trazer tudo da China. E os produtos que eu fabricava não atenderam mais e pronto. Simplesmente assim, ó, não Só para eu ter vamos. uma ideia, quantos por cento do teu faturamento estava envolvido com a Atlas nesse É. momento? Inicialmente foi 100%, porque eu só produzia para Atlas, né? E aí você vê, eu estava numa região afastada, no Exato. Açaí. Não tinha muito contato com outras empresas. Tinha um equipamento que ele foi totalmente dimensionado para aqueles produtos da Atlas, né? Estava exclusivo para aquele. Então minha linha de produção era da Atlas, né? Claro que eu desenvolvi depois de um determinado, nós fizemos as guias do contrapeso do elevador. Isso atendia aos outros fabricantes de elevador. Então eu Tá. tinha a Otis e tinha a Thyssen. Eu cheguei num momento em que eu tinha 60% Atlas e depois o restante, né, distribuído nesses dois. Mas era o mesmo produto. Então, quando a Atlas parou, os demais também pararam, porque era uma tendência do mercado. Então, quer dizer, uma análise de tendências, isso daí eu não fiz. Então, quer dizer, eu fiquei Sim. muito focado, Tá. né, no meu negócio ali em si, mas não tentando diversificar. E não que não tivesse oportunidade, tinha, mas eu talvez não tenha enxergado, né? E aquela coisa de você estar muito focado dentro da sua empresa, você ficar preso ali. Sim. Então, por isso que é a importância do empresário sair fora, estar atento a tudo que está acontecendo, né? É, Fazer parte de associações e de isso, organismos, né? é, Como você hoje tem o prazer e responsabilidade de ser o presidente do Sindimetal, né? isso. O Sindimetal aqui no norte do Paraná ele tem uma história fantástica de inovação, de empreendedorismo, de impulsionamento das empresas do setor metal mecânico, né? Com uma série de. Nossa, que se eu for começar com uma série de ações de inovação voltado para a gestão e para o próprio desenvolvimento de novos negócios da Sim, área metal mecânica de toda a região norte do Paraná. A gente fala, sim, de metal é Londrina, mas toda a região norte do Paraná que ele abrange ali, né? sim, E a partir do momento que você começa a fazer parte desses órgãos, o pessoal começa a trazer informações para você, né? sim, Falou, olha, tá mudando esse mercado, tá sim. mudando isso. É, essa experiência no Sedimental está sendo importante, né? Eu já vinha participando como diretor lá, assumi como presidente aí tem um ano e pouco, e é uma grande responsabilidade isso, porque assim, o Sindimetal, ele não é, falei no dia da minha posse, ele não é só um sindicato, né? Ele é mais que um sindicato, porque ele tem uma visão, O ele que ele é faz. menos, desculpa, o que ele É, é menos é sindicato. é, O que é, ele é menos sindicato. Ele só é, está no nome hoje, né? Porque é. ele é muito mais um órgão, tá dentro da governança de inovação de Londrina, tudo, mas ele é um órgão impulsionador tanto de gestão como de inovação para as indústrias Isso, metalmecânico, né? isso, ele tem essa visão. Quer dizer, nós temos as obrigações normais, que é o fechamento da convenção coletiva, que a gente tem que fazer todo ano, né, intermediar isso, defender os interesses das indústrias, isso a gente faz via FIEP, né, e também aqui se há um problema local, mas você estar no sindicato, como empresa, como uma associada, ela te dá várias oportunidades, né, de conexões, de visualizar oportunidades. Eu costumo dizer que a oportunidade ela passa para todos, mas tem que estar preparado para enxergá-la e poder abraçar na hora que ela aparece. Porque senão ela vai passar e você não vê e foi embora. Então, essas entidades, tudo isso faz com que você esteja num meio, num ambiente, né? A gente fala muito de ambiente de inovação.
O Sindimetal hoje acho que é um ambiente de inovação. Hoje nós temos um hub de inovação lá dentro, a governança do setor está lá, mas isso tudo foram iniciativas do próprio sindicato em trazer esses movimentos para dentro. Então, quer dizer, talvez se não tivesse o Sindimetal, isso não estaria acontecendo. Né? Ele é um incentivador, ele vê onde há a oportunidade de ações e situações que ele pode ajudar e isso irá contribuir para a indústria. Então é uma visão à frente, né? Bom, eu vou apoiar esse movimento, isso porque para a indústria é importante. Então a gente lá tem trazido várias ações, né? Cursos, treinamentos, muitos deles, a maioria gratuitos. A gente fez parceria com o Senai. A gente tem uma agenda anual de cursos gratuitos para a área da indústria, em vários aspectos, gestão, produção, né, para mão de obra. E isso, para um associado, gera valor, né? E só para o pessoal entender, Ricardo, eu tive a honra de ser funcionário da Federação das Indústrias e do Senai durante quase 15 anos na minha carreira, né? E o Sindimetal sempre foi muito atuante na formação da mão de obra. Então, se o Senai de Londrina aqui sempre foi muito forte na formação de pessoal na área de mecânica, na área de eletrotécnica, na área de eletromecânica e uma série de outras funções que muitas pessoas, muitos pais, talvez, de pessoas que vão assistir a gente, Marcos, nossos alunos, etc., é em função da forma da atuação do Sindimetal. E várias oportunidades de negócio que aí surgem. Então, o Sindimetal, por exemplo, o Senai conta muito conosco. Então, essa parceria é fundamental. Porque muitas vezes o Senai não consegue chegar no público que ele precisa atender. E através do Sindimetal, a gente está em parceria com as empresas, estamos sempre mais próximos. E muitas pessoas hoje, ela acompanha o Sindimetal, mesmo não sendo do ramo associada. E é isso que a gente quer. A minha gestão tem sido marcada assim, eu quero gerar valor para o associado, né? Eu acho que assim, ele tem que entender esse valor para que ele possa fazer parte. Se ele não entender esse valor, não adianta, né? Não vai fazer parte. Então, essas iniciativas geram esse hub que a gente tem lá, por exemplo, um hub de conexões. Nós já tivemos várias situações de empresas buscando alguma solução ou algo assim, que ela se aproxima de nós e a gente consegue conectar. Estou com uma empresa, por exemplo, de Campo Mourão, agora que me ligou, o rapaz que eu conheci, ele está vindo para Londrina, quer fazer alguns contatos, já fomentei isso para ele. Então, estou conectando ele já com 4 outras empresas, que daí podem dar negócio, podem não dar, mas mas é o pivô de iniciar um processo na região, isso, né? Com quem que eu falo lá em Londrina, na área metalmecânica? Cara, entra em contato no Sindimetal que alguém vai te passar, que alguém vai te abrir caminhos para essa necessidade que você está passando. Isso não tem nem a ver assim, não temos aquele problema, não é um ego, não quero dizer que foi eu, Sindimetal, é assim, a gente sabe que esse movimento ele vai contribuir depois para a indústria, seja no curto, médio ou longo prazo. Isso vai acontecer, né? Porque se você tem uma oportunidade, uma necessidade, você vai... É uma empresa de fora? mas ela gerando um valor aqui para uma outra empresa, isso vai contribuir com a cidade. O Marco, e das organizações da sociedade, que a gente chama, né, da sociedade civil organizada, tirando instituições públicas e tudo mais, junto com o Clube de Engenharia e Arquitetura, junto com a CIL, talvez o Sindimetal as 3, 4 principais instituições dentro de Londrina. Sim, eu acho que é uma instituição e que vem apresentando desafios. Acho que o mundo apresenta desafios. A gente está numa época, a gente está vivendo uma crise global, com tarifas para cá, para lá, ora alguém é taxado, ora não. E eu queria saber qual que é o papel do Sindimetal e de uma associação nesse ambiente mais complexo, nesse ambiente que traz essa complexidade tão grande, que traz desafios para a indústria constantemente. No nosso setor, assim, eu tenho conhecimento de uma indústria que está sofrendo com essas taxações, né, essas taxações aí agora internacionais, porque ela fornece para empresas que fazem exportação. Então, ela, né, na cadeia, ela é a ponta ali que vai sofrer, porque ela já teve redução de pedidos, né,
suspensão de contratos, porque estão esperando o que vai acontecer e tudo mais. O que a gente tem feito, né, juntamente com a FIEP, porque aí acho que já o Sindimetal ele tem uma atuação, mas ele não consegue extrapolar. Para isso tem a federação que consegue atuar junto à CNI e tudo mais. Então tem feito movimentos para tentar buscar algumas alternativas. E o que a gente tem feito é orientações para empresário, né? Isso a gente tem... A própria FIEP já elaborou tipo uma cartilha, mas dando algumas orientações, né? Só que assim, esse pessoal tem que também trazer para nós as demandas, as dificuldades que estão tendo, senão a gente não acaba não enxergando, né, tudo. Mas é isso que tem sido feito, porque mesmo a FIEP não sei se consegue mudar esse cenário. Isso é uma questão governamental que precisa ser levada em conta, todo o prejuízo que vai trazer para a cadeia produtiva. Alguns falam que a porcentagem é muito pequena de importação, de exportação, tá, mas e o que ela qual é o impacto disso na nossa economia? Sim. A gente sabe que a indústria contribui muito para a economia de uma cidade, de um país, porque ela tem ela agrega valor a produtos, né? E isso gera ganhos expressivos, né? Nós estamos vendo aí, eu vi agora pela manhã que o agro bombou de novo, né? Está aí um crescimento grande no PIB, na importância no PIB do país. A indústria caiu um pouco, mas né, não foi muito pequeno ainda. Mas a indústria gera empregos de maior renda, então ela distribui mais o poder de compra das pessoas, né? Você vê os níveis de salários na indústria é muito maior do que na agricultura e tudo mais. Ou no serviço, né? No serviço também. Ou no serviço também. E a indústria, ela acaba... uma indústria ela não só faz o produto. Para fazer aquele produto, ela traz outras indústrias, outros serviços para próximo dela. Então, quando você gera... Eu me lembro que quando eu fui para sair, né? Bom, qual que é a geração de emprego que vocês vão fazer? Diretos era uma coisa, mas e os indiretos que a gente gera? Porque você tem lá o consumo de água, que eu compro a água do cara. Você tem a limpeza, produto de limpeza, você acaba consumindo tudo ali, né? Exato. Então, a indústria, ela tem essa capacidade, né, de fazer isso. A Atlas, e falando nisso, a Atlas, ela mudou o perfil econômico e industrial de Londrina. Sim. Quando ela veio para cá. Sim. Veio ela e a Dixie junto. A Dixie, ela não trouxe uma cadeia junto. A Atlas, ela veio junto, eu não lembro exatamente, mas foram mais ou menos de 30 empresas que vieram de São Paulo. Uma delas, a empresa de vocês. Isso. A empresa sua, do seu pai, né? Tudo na época. Então, essa cadeia e esse reflexo, e mudou completamente o perfil daquilo que era Londrina antes dos anos 2000 para aquilo que é Londrina hoje. E não é do dia para a noite, né? Não. Lógico, é 10 anos a 15 anos para mudar esse perfil socioeconômico, né? Nessa questão. Eu vejo um item que ele acabou de mencionar, que é a capacidade que a nossa indústria tem que ter de resiliência, né? E a importância que a Atlas e que a indústria tem dentro de todo esse processo de resiliência. E teve algo que você falou um pouquinho antes que ficou aqui na minha cabeça e eu quero retomar esse ponto. A hora que você, pegando esse gancho ali da empresa que está tendo dificuldade agora com o tarifaço, que provavelmente está perdendo o seu principal cliente. A hora que você perdeu o seu principal cliente, que era a Atlas, lá atrás, como que foi, o que você trouxe de produto novo dentro da indústria para conseguir se reinventar, que eu acho que é uma característica que está sendo requerida das empresas, que é essa capacidade de ler um cenário e se reinventar o tempo todo. Bom, a gente conseguia ter uma visão mais ou menos da Atlas, que a gente sabia que a coisa não estava muito bem, né? Mas eles, num determinado momento, eles começaram a consumir muito. Então eu falei, bom, não acho que é impressão. A gente sempre buscou tentando outros caminhos, outros produtos, mas não foi viável isso. Infelizmente, como eu falei, eu tinha um equipamento que ele era muito robusto e para eu fabricar outros tipos de perfis nele, ele era um equipamento muito pesado, muito grande. E ficamos também buscando no mercado aquele nicho que você fala, bom, eu vou investir aqui, porque aqui eu sei que vai, né? Então não encontramos isso. Então foi talvez uma falha, não sei. São os momentos da empresa, né, também. Você vai... às vezes um momento você não consegue ter
essa visão mágica, vamos dizer, que você acha um nicho e fala, não, é aqui que eu vou e tal, e vai dar certo. Então, eu tive que me reinventar. Na realidade, a Atlas falou, olha, não dá mais, nós falamos, bom, eu preciso de um período para poder, né, eu tenho matéria-prima, eu tenho tudo isso, você vai consumir tudo isso, foi feito e tal. Quando encerrou, eu tentei buscar outras alternativas, não consegui. Entrei para um ramo de comércio de máquinas e equipamentos. Porque, assim, eu tinha muito contato em São Paulo, conhecia o mercado, tive que vender uns equipamentos meus para fazer, né, cumprir os meus obrigações trabalhistas e tudo mais, que tinha funcionários, eu fui desativando aos poucos, eu não pude, não deu para parar assim, né? Eu também não imaginei que a empresa fosse parar, né? Eu falei, vou arrumar outro negócio, vamos fazer outra coisa. Fizemos algumas coisas, mas muito pouco, volume pequeno não dava. Aí eu comecei a vender máquinas e equipamentos. Então, nesse mercado, nesse momento, eu vim embora para Londrina. Nesse período, eu construí um barracão pequeno, trouxe meus equipamentos, comecei a mexer com isso. Montei uma empresa de comércio e indústria de máquinas e equipamentos. Mas a minha ideia era voltar a produzir algo. Por isso que eu mantive a indústria como indústria. Sim. E fui tentando girar. Nisso eu vendia um equipamento, pegava outro, via uma oportunidade, comprava um, dava uma reformada, uma repaginada nele, comercializava. E fui girando. Isso foi dando uma sustentação pequena e tal. Mas aí surgiu uma oportunidade de eu entrar em uma outra empresa como sócio. E aí eu entrei na Metal Solution do Brasil, uma indústria que produz móveis hospitalares. Então essa minha bagagem de estar na indústria já há um bom tempo, conhecer processos e tal. Eu comecei a ajudar uns amigos, né, que eram donos da empresa, né, na empresa dele, como um consultor, vamos dizer assim. E no meio do caminho surgiu a oportunidade, eu falei, é melhor estar aqui como sócio, então que a gente vai contribuir mais e a gente vai. E aí participei com eles. Então eu mantive a outra empresa, ainda ela existe, né? Eu estava tentando fazer algo, mas não consegui evoluir muito. Mas eu aí porque também me dediquei mais a essa indústria de imóveis hospitalares. E hoje a gente tá no mercado aí trabalhando. Ô, Ricardo, vamos falar um pouquinho de um termo que está muito em voga hoje, mas como é que isso está dentro da indústria, né? Tem uma palavra chamada transformação digital, né? Que está sendo muito falado, principalmente até pela FIEP, pelo Sim. Sebrae, etc., mostrando para as empresas que elas têm que mudar o escopo de alguma série de coisas que estão sendo feitas. Mas tem uma outra palavrinha chamada inteligência artificial. Como que isso está ganhando corpo dentro da indústria? Como é que você veja isso hoje? Ou ainda tá bem acanhado? Porque assim, é muito bonito, né, Marco? A gente falar de indústria 4.0 e falar que você vai pegar dados de uma máquina, esses dados vai para uma nuvem, você vai trabalhar e essa máquina vai trabalhar sozinha. Aí a hora que a gente vai para uma máquina industrial, né, robusta, ela pode até ser moderna, né, mais robusta, tudo não é tão simples você colocar sensores e pegar dados disso. Mas falando ali, inteligência artificial, transformação digital, como é que você está vendo isso? Principalmente numa indústria metal mecânica. Você está dentro do sindicato, como é que está sendo essas discussões? Estão acontecendo muitas transformações mesmo? Como é que você veja isso? Eu vejo isso assim, ainda é complexo e é difícil, principalmente para pequena e média empresa. E indústrias grandes, ela já vem, ela fica sempre à frente, então ela tem um corpo de profissionais trabalhando essas questões dentro da empresa. Então, mas a pequena e média empresa, ela é difícil. Eu ainda acho que assim, nós temos uma dificuldade nossa para esses próximos passos, é a modernização do nosso parque fabril, vamos dizer. Isso eu já ouço há muitos anos. Que a Eu há uns indústria 30 brasileira anos. que está sucateada e realmente está, porque assim, como que você vai fazer digitalização ou busca de dados se você tem equipamentos ultrapassados que não dão essa condição? Ou no mínimo você vai ter que Tá bem antes fazer da transformação digital, tá na digitalização. A dificuldade é digitalizar ainda, né? Transformar então, isso. mas assim, nós não. A gente ouve nesses meios que a gente está falando de inovação toda hora, lá, governança. Nós não estamos ainda na 4.0, é uma realidade muito pequena aqui no Brasil. Ainda, né? São poucas empresas. No metal mecânico, principalmente. Você vai pegar empresas grandes, ela já.
Aí elas estão modernas, é outra história, não dá para contar. Mas a média e pequena, ela precisa avançar com isso. Nós estamos enfrentando agora a dificuldade de mão de obra, né? Mas isso somado a um parque industrial sucateado, um termo talvez muito pesado, ruim, mas a realidade é que nós temos equipamentos que não dão segurança para o trabalhador e também não tem eficiência. Nós temos que falar que toda hora o Brasil precisa melhorar a produtividade. Sim, mas com equipamentos dessa forma, como que você quer melhorar? Eu sei que não é só equipamentos, né? Muitos falam da mão de obra. A mão de obra no Brasil é lenta, ela não sei o quê. Vamos dizer, tem a sua parcela, mas o equipamento também. Você não consegue produtividade só com pessoas. Ela aumentando, mesmo que ela chegue num nível de produção, né, você tem um equipamento que não é eficiente, que não te dá uma condição para o trabalhador executar o trabalho dele com mais rapidez e eficiência. Então, nós precisamos mudar isso um pouco. Para isso eu falo aí algumas coisas assim, precisamos de incentivos. E aí são incentivos... o governo tem que entender isso e falar, não, vamos apostar nessa... Se você pegar a China, mais de 40 anos eles vêm falando essa evolução que eles tiveram, ele não pensou agora, isso aqui tem mais de 40 anos que eles vêm trabalhando. Eu fui para a China em 2012 e era impressionante o que eles já tinham lá naquela época, né? E nós tivemos uma reunião lá, eu lembro, com o cônsul-geral do Brasil na China. E ele falou, que os caras já estão pensando nisso faz tempo. Eles já desenharam o que eles querem para frente. E aí, infelizmente, nosso país não há essa ideia. A FIEP hoje tem falado em políticas industriais. Nós não temos uma política industrial. E assim, não adianta você falar que só as empresas vão fazer. Elas fazem a parte dela, mas se você não tem... Demanda de uma estrutura muito mais robusta que vem do governo. Sim. Só para dar uma ideia para o pessoal que está assistindo a gente, né? Tem uma questão chamada, que a gente trabalha muito em economia, substituição de importações. O que é isso? A maior parte das máquinas do nosso parque industrial, seja lá de qualquer área, são máquinas do exterior, ou que demandam uma tecnologia do exterior, elas são até fabricadas aqui, né, Marco? Mas demandam tecnologia exterior. A hora que você vai importar uma máquina, só os impostos de importação, ela fica completamente inviável para o industrial, para as empresas trazendo essa máquina. E sem contar com um item, né? Você imagina um empresário, e eu vivi isso atrás, e você falando assim, me veio, empresário, lá na década de 90, poxa, você vai captar, por exemplo, um financiamento para comprar um equipamento desse. Você vai pagar 30% de juro ao ano, por exemplo. É inviável. Você não tem 30% de lucro no seu produto. Então, como que você vai investir para comprar um equipamento desse? Falando da taxa Selic, que está a 15%, só que esse juro não chega na ponta. Quem vai conseguir captar o dinheiro vai pagar um juro superior, paga juro de mercado. E juro de mercado é alto, o que é impeditivo, talvez, para a gente conseguir modernizar esse parque fabril, né? Porque o empresário, ele não é todos que têm um recurso para chegar, vou bancar tudo e tal. Ele precisa de linhas de crédito acessíveis, que seja possível dele... Porque ele não compra um equipamento ou assume um financiamento falando, não vou pagar. Ele não faz isso. Né? Aquilo tem que dar o retorno, que senão não tem como, né? E precisa de uma política cambial para essa questão de substituição de importações, né? Uma máquina que custa $1 milhão lá fora, hoje você precisa de 6 milhões de reais. Se o dólar tivesse numa paridade 3 por 1 e não 6 por 1, com 3 milhões você compra a mesma máquina, né? Então, assim, a forma como o Brasil vem trabalhando de incentivo às exportações, e precisa, o nosso agro é muito forte, precisa dessas exportações, só que você precisa entender como valorizar todos os setores, e a indústria acaba ficando sucateada, aquilo que você falou. E aí ela foi ficando para trás. Isso já se fala há muitos anos, né? Não tem uma política voltada para isso. Talvez não tenha entendido que a indústria tem a sua importância e quanto mais ela se desenvolve, e outra, desenvolver aqui no Brasil. Hoje a gente vê fabricantes de máquinas que existiam no passado, ele faz tudo na China e traz para cá, fabrica lá. Né? Por quê? Porque sai mais em conta. Exato. Ele não consegue ter os mesmos custos aqui para produzir, então vai fazer fora.
Só para pegar aquela questão da digitalização, transformação digital na indústria, eu penso que as pequenas e médias elas têm que trabalhar mais em alguns aspectos assim de processos, sabe? Começar com isso. Tirar do papel aquilo que ainda é anotado. Isso dá para fazer. Dá para Sim, começar a fazer. Com isso, ela vai gerar alguns dados, informações que ela pode começar a a trabalhar. pensar em outras alternativas aí. Mas o equipamento, eu vou falar para nossa experiência. Por exemplo, nós temos na indústria, eu tenho uma dobradeira, uma curvadora de tubos mecânica. Pô, eu precisava de uma CNC. Isso ia me dar um tanto a dependência da mão de obra e também eu teria que ter uma mão de obra mais especializada. Especializada. Quer dizer, o Eu ganho desse saio do profissional torneiro para ter um cara muito mais é, especializado, né? Um desenhista, um é, projetista que vai ter operando isso, eu essa vou ter que ter máquina, um programador lá para essa programador. máquina, é tudo diferente. É, eu trago esse profissional para dentro, você entendeu? Com salários que vão ser outro de mercado, Sim. mas eu também tenho uma produtividade maior, porque eu vou produzir aquilo com muito mais precisão, facilidade e tudo mais. Mas eu não consigo comprar um equipamento desse, porque se eu comprar uma dobradeira, eu tenho que comprar uma solda laser também, que já tem no mercado, tenho uma cortadora de tubo a laser. Eu estava conversando até com um rapaz agora pela manhã, me passou aí uma cortadora de tubo a laser, né? Então aí fica difícil um investimento pesado desse para uma coisa que você não sabe se vai dar, porque aí você tem uma economia que não te dá uma visão de futuro e você fala, pô, vou investir nisso? Como que eu vou empenhar recurso para que eu avance, né? Não dá para fazer isso, é A complexo. gente fica patinando, né? É, A gente fica no fim você patinando. patina e não vai. E você tem um cenário, aí tirando uma conclusão disso, minha, o agro, Dalton, você colocou, o agro ele é maravilhoso e ele traz dividendos para o Brasil. Ele tem muita eficiência e ele traz dividendos. Ao mesmo tempo, o agro tem uma limitação de cadeia produtiva, É, de agregação de valor a isso. produtos e de geração de empregos, que a indústria tem. É, A indústria consegue gerar muito isso. emprego capacitado e agregar valor. Poxa, se você tem dividendos vindo do agro para o governo brasileiro de saldo de balança comercial, você tem uma indústria que carece É, de maquinários é, e equipamentos, eu acho que a proposta para você ter um cronograma industrial de investimentos, ela tá posta. é. Eu acho que falta um pouco articular, e eu vendo você falar assim, a dificuldade que o empresário tem, né, e a força que ele tem de estar no mercado Sim. com todas essas dificuldades que são apresentadas e está gerando emprego e está É. gerando inovação. Eu acho esse ponto super, super interessante. Legal. Ricardo, falando um pouquinho agora de vida pessoal ali, como Hum. que é o dia a dia? Você gosta de esportes? Que você gosta? Você gosta de futebol? Não gosta? Como é que é? Você é aquele peladeiro no final de semana? Como é que você mantém a atividade física? Como é que você mantém a saúde ali? É, Vamos falar um pouquinho ali, um pouco. E do hobbies também, como é certo. que você faz? Como é que é o dia a dia? Bom, como estou agora envolvido com o Sindimetal na presidência, isso te dá uma rotina muito maluca. A gente tem várias agendas, porque o Sindimetal, ele não é só o Sindicato das Indústrias, ele participa de uma série de ações e movimentos da cidade, está envolvido aí em várias outras entidades, né, da sociedade civil, onde a gente contribui assim e leva a visão da indústria. Porque a gente está ali como eu falei, ele busca as oportunidades para que as indústrias se desenvolvam. Então, dentro das questões públicas da cidade, tem momentos que você precisa estar atento, senão você pode estar ocorrendo alguma coisa que vai piorar a situação da indústria. E eu vou falar, só dando um exemplo, por exemplo, lei de zoneamento da cidade. Nós tivemos vários problemas isso aí, e temos ainda hoje com regiões que a gente não pode ter indústria. Isso é um problema. Então, quer dizer, a gente tem que levar essa visão e essa necessidade para dentro desses organismos, né, municipais e tudo mais. E a gente faz esse trabalho também. Então, minha rotina é assim, eu procuro, dentro do possível, estar praticando um esporte, né? O futebol não é a minha praia, assim. Na adolescência, eu quase fui para esse ramo do futebol, brinquei um pouco, porque eu morei um tempo com a minha avó e tinha um tio que morava junto, e ele era futebol de várzea, jogava, né? Ah, Então, aquela influência
me fez começou a me treinar para goleiro. E com a camisa do Corinthians. Ele era corintiano, acabei a influência, né? Fui ser corintiano, porque meu pai não era muito de futebol, né? E naquele momento, sim. Mas depois eu sempre gostei de coisas mais radicais. Então, quando adolescente, na época que o skate era... Eu quase nem se falava em skate. Eu lembro que me viam de skate na rua e falavam, mas que coisa é essa aí? Ninguém, não era muito conhecido, mas eu participei na década de antes, né? 70 e pouco, 75, o skate, o surf, para mim eram os esportes que eu sempre gostei. Depois hoje eu estou mais envolvido em corridas de aventura. Eu participo constantemente de provas de corrida de aventura, onde está envolvido uma série de atividades esportivas, né? Como trekking, mountain bike, atividades verticais, rapel, essas coisas, e canoísmo, né? Que eu pratico. Então essa é a minha diversão, onde eu recarrego as baterias. Apesar de sofrimento, são provas longas, às vezes, que a gente faz, mas aquele sofrimento é incrível, né? Mas o sofrimento naquilo ali te traz um alívio e a energia para você tocar as coisas para frente. Claro que eu tenho que ter um preparo para fazer isso, então uma musculação, uma coisa durante a semana a gente acaba fazendo, né? E finais de semana mais um pedal, essas coisas, né? Sim. Mas eu gosto muito de atividades outdoor, né? Fazer coisas no ar livre. No ar livre, tudo. Legal. Vamos fazer um bate-bola aqui, Marco? Vamos lá, pra gente encerrar aqui. A ideia é você falar ou em uma palavra ou rapidinho ali pra gente ir fechando aqui, sabe? A gente não falou nada de escola, tudo, mas tem aqui, ó, um livro que todo industrial deveria ler. Você tem algum livro que você lembra, assim, alguma coisa? Como é que é? Cara, eu comentei com você, acho que leitura para mim era... Eu sempre fui uma pessoa de mais contato, pegar na mão, na massa e fazer. Eu não conseguia ler manual, por exemplo. Você pegar um manual para ler, para fazer alguma coisa, eu já ia para mexer. Já quebrei muitas coisas assim, mas eu não tenho assim, de pronto, eu não tenho um livro... E é importante para o pessoal saber, né, do estilo de cada coisa. Eu preciso, igual a gente fala, né, Marco, para os alunos, né? Cara, você não precisa estar aqui na sala de aula se formando em engenharia para você ganhar dinheiro, etc. Tudo. Você tem que estar aqui para você entender que é aqui que você vai desenvolver a sua vida profissional. É aqui que você vai encontrar a forma de você caminhar a sua vida profissional e, lógico, ter o seu sustento, ganhar dinheiro, chegar profissionalmente e falar, poxa, hoje eu gosto disso que eu faço. E o papel da experiência, né? O papel de você ter experimentado, acho que você contou aqui, todas aquelas ações desde o período de infância, né? Então, colocar ali, qual que é o papel daquelas atividades, desde vendedor de sorvete, na tua formação hoje como empresário e como atuação? Eu destacaria assim, não todos nós temos que ter essa formação, né? Isso é fundamental para qualquer área empresarial e tudo mais, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem exemplos de vários empreendedores aí famosos e tal que nem tiveram muito estudo. Mas não é que ele não teve isso, ele não teve o estudo tradicional, mas o cara ali por fora, ele estudava a profundidade maior ainda daquilo que ele gostava de fazer. É aquilo que você falou, se você não fosse buscar a tecnologia em plástico, tecnologia em solda, etc., tudo, você não tinha tido sucesso na sua empresa. Isso. É o estudo que você buscou. Aí vai falar assim, o plástico, você não fez plástico e não atuou. Não, atuamos, né? Uma época nós tivemos uma injetora e tal, estava trabalhando com isso, né? Então... Uma tecnologia que mudou sua empresa? Uma tecnologia foi um processo de solda que nós fizemos nessas guias do elevador quando eu fabricava, que foi uma revolução, porque a gente tinha um processo com, sei lá, umas 5, 6 operações, e nós transformamos numa operação em 2 etapas só, e isso deu um avanço enorme na produtividade, né? E aí, naquela época, eu falava, nem eu sabia que aquilo era uma inovação, mas aquilo mudou totalmente o meu processo. Nem tinha ideia do quanto era aquela inovação. Eu falava, eu estava inovando, mas a gente não levava essa questão de inovação que se fala hoje, não estava tão em evidência, talvez. Exato. Então eu não identifiquei aquilo, puta coisa inovadora para a empresa, né? Um dos pontos que eu queria colocar aqui é produzir no Brasil, ser empresário no Brasil,
um privilégio, um desafio? Como É. que você define ser empresário? É um desafio enorme, né? Você tem que... não é só querer, não é só... você vai enfrentar várias coisas. Eu lembro de um... Agora, você falando de um livro, um que me ajudou muito, que era eu fiz um curso e o nome do manual do curso era assim... é, como que era? Ser empresário. Deus me livre, um negócio assim. Que era uma coisa terrível, né? Todas as dores. Todas as Todas dores as ali. Porque dores. quando você abre uma empresa, não vão te falar assim, olha, você tem todos esses impostos para recolher, você vai ter que, né, apresentar isso daqui mensalmente, você vai ter que cumprir tais e tais normas. Não falam isso, né? Você vai lá, abre e pronto. Mas depois você começa a ter uma série de obstáculos e coisas que você vai ter que enfrentar no dia a dia. E aí, cada um do seu jeito, porque não. é, existem as regras do jogo, mas ela foi feita geral, né? Mas para cada um vai apresentar uma maior ou menor dificuldade, né? Legal. Questões ambientais que você tem que cumprir, que você naquele momento você fala, mas pô, mas para isso eu nem sabia que para isso eu tinha Tinha que que. fazer aquilo. E aí você vai ter que enfrentar tudo isso. Uma empresa ou pessoa que você admira no setor industrial? Empresa ou pessoa? É, VEG. 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 A VEG eu acho que a característica dele, eu não tenho o nome da pessoa lá, mas a VEG eu visitei ela, nós éramos clientes dele. E quando eu os visitei, nossa, eu fiquei impressionado com a fábrica, com a forma de trabalhar e tudo isso. Então acho que é uma empresa referência que mudou uma região do Brasil, né? Em Jaraguá do Sul, ali naquele. Eles estão ali já há muitos anos, cresceram absurdamente, estão envolvidos em tecnologia hoje de ponta e acho que para mim essa VEG foi uma experiência legal de se conhecer e saber, né, de como eles trabalhavam tudo isso. E aproveitando que a VEG também era uma empresa familiar, É. como que é trabalhar em família? Você falou sempre do teu pai ali presente. Como que é essa situação do trabalho em família? Para mim é mais difícil do que ser empresário. A convivência com família é complexa, né? Eu sempre tive meu pai, aí você tem a questão. E quando eu entrei com meu pai, eu falei: ó, é o seguinte, eu vou entrar, mas eu quero ser sócio, eu não quero ser seu filho aqui. Porque eu falei: eu não tenho muito recurso, mas o que meu recurso representa X, eu vou ser sócio, porque eu não queria. Mas mesmo assim é difícil você quebrar essa barreira, porque existe o respeito de filho para pai e tal, e que você acaba deixando interferir. E aí eu acho que isso atrapalha. Atrapalha porque tem momentos que você tem que ser, como sócio, você tem que fazer o papel de sócio, ir contra determinadas coisas que você não tá. E aí, por ser pai, essa relação, você acaba cedendo, e aí isso pode ir para um caminho que talvez não tenha sido tão bom para a empresa, mas e isso é ruim, né? É ruim porque você não consegue. Porque a outra parte talvez não vai te entender nesse momento, né? Vai achar que é seu pai, então Sim. ele também Tem não muita vai. emoção ali toda, Não né? vai misturar, pô, não é meu sócio, né? Ele não vai, não, é meu filho, eu vou fazer porque eu sou o pai, eu vou tomar a decisão e pronto. Legal. Então, eu acho que isso atrapalhou tanto que, assim, houve mudanças quando meu pai veio para cá trabalhar e eu fiquei cuidando eu sozinho da empresa. Isso foi importante para mim e para ele nessa relação. Aí a coisa mudou, né? Sim. E aí as coisas também mudaram na empresa. A gente percebe que a condução foi diferente. Legal. Uma decisão que mudou sua vida? A decisão de vir para cá, para Londrina, foi acertada, vamos dizer assim, porque eu relutei no início, né? A empresa veio e tal, mas eu falava, você tem as suas origens, tudo, você não quer mudar tudo isso, e mudança de família, tudo é complexo. Mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor coisa mesmo. Minha vida mudou completamente depois de vir para cá, né? Eu tive um crescimento tanto como pessoa, como empresa. Fiz ótimos amigos aqui. Hoje eu falo que eu sou pé vermelho já, porque um paulista, né, virou pé vermelho. Eu
me sinto mais paranaense do que paulista, na realidade. Sim. Né? Porque eu não sei se talvez por estar envolvido nas entidades, tudo isso te traz um pertencimento maior, você começa você tem empatia com tudo aquilo que está acontecendo. Hoje eu sou um Legal. defensor de Londrina, quero ver ela crescer, né? Nesses movimentos que eu estou participando, eu tenho orgulho de estar contribuindo com a cidade e assim, acho que estou deixando um pouco da minha contribuição, isso que é importante. Acho que passar por esse mundo sem né, contribuir de alguma forma, só vir aqui fazer o caminho sem deixar nenhuma marca, não tem sentido, Não né? tem sentido. Tem que contribuir. Eu vou pegar aqui uma frase, assim, que conselho que você daria para alguém que quer empreender, principalmente no setor industrial hoje? Uma pessoa que a gente passou aqui por tantos pontos e a gente vendo alguns vídeos, principalmente no YouTube, onde a gente vai estar, as pessoas falam de que empreender é a coisa mais simples do mundo. Parece que se você abrir seu negócio é algo que você faz em 2 minutos. E acho que aqui a gente passou por alguns pontos de dificuldade. Então, que conselho que você deixaria para quem quer empreender, principalmente no setor industrial? Assim, se você tem esse desejo, realmente corre atrás, né? Ele vale a pena, apesar de todas as dificuldades vale a pena pela aquela coisa de você constrói algo, entendeu? Essa construção é legal, você ajuda muitas pessoas. Eu falei no início que eu queria ser médico porque eu queria ajudar pessoas. Hoje eu enxergo que eu já ajudei muitas pessoas, né, com a empresa, porque quando você gera um emprego e tal, você cria uma responsabilidade também com essas pessoas. Isso, você interage com elas. Então, eu já vi funcionários meus crescerem. Isso é muito legal, você ver que você participou daquilo, que de alguma forma você contribuiu com aquilo, né? Eu vi uma frase esses dias de um empresário aqui de Londrina. Ele falou que sucesso, ele falou assim, onde que sucesso vem antes de trabalho? Aí é só no dicionário, Só no dicionário. né? Porque não tem. É verdade. Então, para quem quer empreender, trabalhar muito, perseverar, isso não tem, não desista. né? O caminho é assim, altos, baixos, mas se você realmente tem vontade, você vence. Mas é o trabalho. Trabalho, não existe outra palavra, é trabalho, trabalho, trabalho que para você conseguir o que você quer. Um hábito que te torna mais produtivo. Um hábito? Exercício físico. Isso, Exercício físico. se eu ficar muito tempo parado, não me dá desânimo, é incrível. Então eu preciso estar em atividade, né? Atividade física, isso para mim Tem que estar em movimento. tem que estar, tem que estar. Faz parte da saúde, né? Como que tinha aquela frase? Corpus são, mente sã, corpos são. Né? Tem que ter um negócio Corpo são, mente sã. então é a mesma coisa, o inverso também, corpo são é a mesma coisa. Tem que estar. Essa atividade física é bom para nossa saúde, mas ela te estimula, né? Te estimula a produzir mais, a estar atento com as coisas. Bom, como um empreendedor, como um empresário, quais seriam as férias ideais? Férias? Você viu a lacuna, né? Férias. Que férias? O empresário não tira férias. não tira férias, né? Porque você sai Mas hoje eu tô chegando à conclusão que, assim, uma semaninha é o máximo. Não dá mais não dá. Uma semana, 5 dias, coisas assim. Dá para você dar o uma... suficiente para recarregar a bateria. Recarregar a bateria. Porque eu falo, como eu gosto do esporte, por exemplo, eu vou pedalar. E, cara, durante essa pedalada, principalmente quando eu pedalo sozinho, eu vou pensando em várias coisas, vou resolvendo problemas durante a pedalada. E aí eu não vejo a hora de voltar, porque eu quero já colocar em prática algumas coisas. Então, eu acho que tem a ver a questão hormonal, que você libera hormônios e tal, e que te estimula, né? Mas eu faço essas... Quando eu tô meio mal, eu vou pedalar sozinho, que aí a mente vai trabalhando e eu vou... Então... isso funciona bem, pra mim funciona bem, pelo menos. Legal. Dá uma semana, você fala assim, pô, que saudade da empresa e já volta.
Porque ainda mais quando a empresa está rodando, você não deixa, você não desliga, né? Não desliga. Não desliga. E aquela coisa de empreender, você tá atento a tudo. Então eu viajo, por exemplo, já viajei para o exterior, aí eu fico vendo coisas que eu posso desenvolver, produzir. Então eu funciono, vou no hotel, por exemplo, a porta, o sistema de fechamento da porta, eu fico lá, minha mulher fala, o que você tá olhando aí? Eu falo, não, eu tô vendo aqui essas coisas diferentes, né? Então você fica sempre pensando em algo que eu não sei se é um hábito que se adquire, mas Mas faz parte, eu acho que da característica de cada um, né? isso. Por exemplo, não consigo ficar parado também. Então, né? assim, faz parte, É. né, da característica de cada um. Eu gosto da questão de movimento, gosto tudo isso, e para mim férias também tem que ser uma semaninha. Mais que isso, não dá, sabe? Por uma série de questões, pela pressão externa que tem de todos os compromissos que a gente tem, que a gente nunca para nas nossas atividades também, mas por isso, então, eu acho que tem muito a ver com a característica de cada um, isso, né? Com a característica pessoal. Se a gente consegue respeitar isso, a gente vai mais longe, né? E consegue conquistar mais, né, Ricardo? Hoje tem até nome, né? O TDAH, essas coisas, dizem que você tem isso. Antigamente não tinha isso, né? Eu me lembro que... Todos nós temos um pouquinho disso, eu acho. No meu momento de estresse e tal, eu saía correr, fazer alguma coisa que daqui eu voltava calmo, voltava melhor. Sim. Já tinha processado as coisas. Né? Hoje Ricardo, para a gente fechar, o que você diria para você de 20 anos ou 30 anos atrás? Rapaz, aí ia pegar... Olha, eu não sei, eu sou contente com o que eu fiz, realizei, o caminho que eu fiz, né? Talvez estudar um pouco mais. Lá atrás, eu teve uma fase que você não dá muita importância, né, para o estudo. Isso eu reconheci depois e comecei a trabalhar diferente, né? Porque, como eu falei, não era um aluno exemplar, né? Mas eu não ficava, né, nos piores. Mas depois de um determinado tempo eu comecei a falar o seguinte, não, eu vi a importância do estudo e eu falei, não, preciso me destacar. Aí comecei a ser considerado como CDF da escola, mas não era, sabe? Era assim, é que eu precisava correr atrás de um prejuízo que eu tinha deixado. Então, eu acho que o estudo é sempre importante, então você tem que estar... Isso daí, estudar tem que ser feito. Às vezes a juventude de hoje fala, não vou fazer... Eu vi uns vídeos já na internet, o cara, o que você é? CLT. O cara quer ser CLT... Não quer ser CLT, eu sou CNPJ. Mas esses youtubers, uma série de coisas, né? É uma profissão, tá bom, tá indo para isso. Mas muitos deixam de estudar, né? E o seu desenvolvimento, ele tem que ter essa base, né? Não dá para... a gente tem exceções aí, como eu falei, alguns empresários que foram, você pega lá, mas são assim, exceções. São exceções, Ponto né? fora da curva, né? A maioria de nós, a gente tem que e esse estudar, né? É tanta coisa formal, mas aquela coisa informal, aquilo onde você tem aquele interesse e você procurar se aprofundar naquilo. E hoje tem tanta informação, né? Hoje sozinha a pessoa pode buscar o que ela quiser, né? Muita coisa. Muito fácil. Acho que na sua época também, né? Você tinha que ir para uma biblioteca e buscar lá os livros que tinha, ou manter em casa uma enciclopédia e tudo mais. Você não tinha internet para buscar. Hoje você clica ali e acabou, tem a informação. Então é importante esse estudo, né? Tem que fazer. Seja CNPJ ou CPF, o estudo é importante. Acho que essa é uma conclusão importante. Marco, para a gente encerrando. Ok, bom, eu gostaria de agradecer, Ricardo, sua presença, por você ter contado um pouco dessa história, da sua história, que é super rica e eu acho que vale muito, tá? Para que as pessoas entendam mesmo que empreender, apesar de ser complexo e de apresentar desafios, eu acho que aquilo que você falou aqui no final vale a pena. Né? A hora que você vê um produto sendo feito, que foi você que idealizou, que você vê um empregado seu, um colaborador ali tendo êxito, e ter colaborado isso com a gente é fantástico. Eu acho que são essas histórias que a gente quer contar mesmo, né, Dalton? Exatamente. Ricardo, obrigado pelo tempo, por compartilhar com a gente. O principal objetivo nosso é mostrar o dia a dia dos nossos industriais, do nosso dia a dia, do pessoal que constrói o nosso dia a dia com força, com coragem, tá? Então, muito obrigado ali.
Que isso, eu que agradeço vocês, é uma oportunidade, né? Eu nunca tinha participado de um podcast assim, então foi para mim excelente, né? Espero ter contribuído aí com as pessoas que vão assistir depois, ver que, né, quebrar alguns paradigmas, né? Porque eu sou uma pessoa simples, vim de famílias simples também, então não é impossível você crescer, você se desenvolver. Tem uma trajetória, isso é fato, né? Tem que ser seguida, o esforço é importante, né? Então você tem que batalhar, e é como qualquer sonho na vida que você tenha, você tem que correr atrás, né? Isso que vale. Então, muito obrigado aqui pelo convite. Agradeço mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Legal. E se você assistiu até agora, é porque você valoriza quem constrói com suor, com garra, dedicação. Essa é a história do Ricardo Cândido da Silva, amigo nosso ali de longa data, hoje empresário, hoje não, há muito tempo, né? Empresário ali da área metalmecânica, presidente hoje do Sindmetal e que está dia a dia ali construindo a sua vida. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanha, compartilha, acompanha a gente ali no Pod Indústria. Aqui, a indústria tem vez, voz, suor e propósito. Um abraço. Fechou?